Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou a Kátia Miller e na aula de hoje a gente vai fazer então a nossa aula de recheio. A gente vai começar agora os nossos recheios para a gente poder rechear e decorar esses panetones que a gente já fez nas aulas anteriores. Mas antes de começar a nossa aula, eu já quero pedir para que você deixe o teu like, te inscreva aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações sempre que sair uma aula nova aqui no meu canal. E me siga nas redes sociais, que é Kátia Miller, no Facebook e Instagram. Então, gente, para quem está chegando agora e é a primeira aula que está assistindo, eu vou deixar aqui em cima a nossa playlist de panetones, onde a gente tem todas as aulas práticas e a aula teórica sobre os utensílios que a gente vai utilizar agora na nossa série. Então agora a gente já fez as massas de panetone e a gente vai começar a fazer os recheios também. Então na aula de hoje a gente vai fazer um recheio bem conhecido e muito vendido também, né? Que é o panetone, é a parte do trufado, né? O panetone trufado. Então, gente, esse recheio é um recheio muito vendido e além de tudo, além de ser muito vendido porque o pessoal pede muito, porque ele é feito somente de chocolate e creme de leite, ele também é muito fácil de fazer, então ele não demanda muito tempo e muita mão de obra, tá? Então hoje a gente vai utilizar só ingredientes que a gente tem em casa, que toda confeiteira tem, ou até mesmo para você que não trabalha com confeitaria, mas vai fazer o panetone aí para sua família. É um ingrediente bem fácil que você consegue no supermercado, na loja de confeitaria, numa loja de embalagem. É bem fácil de achar no atacado, não tem muita frescura nesse recheio, tá, gente? Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar somente de chocolate e creme de leite para fazer esse trufado. E para decorar aqui eu vou utilizar uns bombons, uns chocolates, que é só para fazer uma decoração bem simples. A gente vai utilizar também para decorar, a gente vai utilizar o próprio recheio que a gente já vai fazer como cobertura. Então, como eu falei para vocês, é um recheio bem fácil e bem fácil de vender também. Então, para quem está começando agora e não quer ter muita mão de obra e não sabe fazer e tá meio receoso, esse é o primeiro recheio que vocês podem começar a trabalhar e já testar aí na casa de vocês. Eu, quando comecei a fazer os panetones também, esse foi o primeiro recheio que eu vendi e eu vendi bastante. Então, gente, depois eu fui acrescentando outros recheios. Então, para quem tá começando, é uma ótima opção agora esse recheio que a gente vai aprender. Então, chega de falação, chega de enrolação, bora para nossa aula então. Então, pessoal, para fazer o nosso recheio trufado, nós vamos utilizar, então, 400 gramas de chocolate. Aqui eu estou utilizando chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite. A gente vai levar, então, esse chocolate para derreter no micro-ondas de 10 em 10 segundos, tá? Até derreter esse chocolate por inteiro. E depois a gente vai acrescentar, então, o creme de leite e vamos mexer até ele ficar um creme bem homogêneo. Vamos deixar ele descansar para utilizar então no nosso panetone. Então, bora levar esse nosso chocolate para o micro-ondas. Então, pessoal, deixa eu interromper a aula de vocês aqui só um pouquinho para passar um pulo do gato aqui na hora da gente derreter esse chocolate para utilizar no nosso recheio. Por que eu disse que a gente precisa derreter de 10 em 10 segundos? Porque ele é muita quantidade, tá? Então, o chocolate, ele para não queimar, a gente precisa dar uma mexida durante esse processo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ali 10, 15 segundos para ele derreter. Depois a gente vai abrir o micro-ondas, vai mexer aquele chocolate, vai colocar mais 10, 15 segundos, vai fazer o mesmo processo até ele derreter. Então, o ideal sempre é não colocar para ele derreter direto, por exemplo, 1 minuto. Ele vai levar mais ou menos 1 minuto para derreter todo aquele chocolate. Mas se a gente colocar ele direto, o que vai acontecer? Tem partes que vai derreter mais rápido e ele corre o risco de queimar esse chocolate. E como vocês puderam ver, o meu recipiente é de vidro. Então o que acontece? O vidro retém muita temperatura, muito calor, então ele pode acabar queimando na parte de baixo, tá? Não necessariamente que no plástico não vai acontecer, ele pode acontecer também. Então a gente precisa acompanhar esse chocolate. No vidro, ele vai derreter muito mais rápido porque o calor vai ficar também no recipiente. Então é sempre ideal a gente ir derretendo e ir olhando ali, mexendo esse chocolate para não queimar, tá? Então, segue a nossa aula. Então, gente, ó, já derreti o chocolate. Como vocês podem ver, ainda tem uns pedaços inteiros, mas agora só com o calor do recipiente aqui ele já vai derreter. Então a gente já pode acrescentar também o creme de leite.
O ganache já tá bem fluido, tá? Agora a gente vai levar então para descansar esse recheio por umas 2 horas mais ou menos, para que ele dê uma firmadinha, tá? Mas se vocês quiserem já rechear o panetone nessa textura aqui também, pode rechear, não tem problema nenhum. Mas eu vou aguardar então um pouquinho, por umas 2 horas até ele dar uma firmadinha melhor e a gente poder então rechear e decorar esse panetone. Então, gente, aqui com o nosso panetone, aqui a gente cortou, tá? As barbinhas aqui, ó, da nossa embalagem para que não atrapalhe na nossa decoração. Então agora a gente vai cortar uma tampinha desse panetone para a gente poder rechear ele. Então agora a gente vai fazer um buraquinho aqui dentro e para a gente poder colocar o recheio aqui. Então agora com o nosso recheio mais firme a gente vai então rechear esse panetone. Então a gente vai colocar aqui, a gente fez o nosso buraquinho aqui, a gente vai colocar então o recheio aqui dentro. E vai intercalando com camadinhas do panetone também. Então, pessoal, para decorar esse panetone, nós vamos utilizar o mesmo ganache que a gente utilizou para fazer o recheio. Então, a gente vai fazer uma decoraçãozinha aqui em cima e a gente vai utilizar alguns bombons. Então, bora lá! Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente fez, então, aquele panetone maravilhoso, que é o panetone trufado, que é um dos mais vendidos e o que o pessoal mais consome também, tá, gente? Então, por quê? Porque é um panetone bem simples de fazer, então a maioria do pessoal que vende panetone recheado tem esse panetone no seu cardápio. Então essa é uma receita que vocês não podem deixar de ter, porque é uma das mais vendidas. Além de ser uma das mais vendidas, é a mais simples e mais fácil de fazer, como vocês viram agora na nossa aula prática. Então, gente, vou ficando por aqui e quem chegou agora, não deixa de assistir as nossas aulas, que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, a nossa playlist de panetones, tá? Onde a gente tem a aula 1, que é ensinando quais os utensílios que a gente vai utilizar, a aula 2, 3 e 4, que é as aulas práticas, onde a gente ensina a massa do panetone mesmo, que é o panetone de frutas, o chocotone e o panetone salgado. Acessa lá que tem muito conteúdo legal lá pra vocês. Então, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero demais que vocês tenham gostado da nossa aula e eu já quero pedir para que você deixe o teu like, te inscreva aqui no canal e acione o sininho para você receber a notificação da próxima aula que tá por vir. E me siga nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais!